Shalom Aleichem, Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno, que o Senhor, o Santo, o Hakadosh Baruch Hu, o Santo bendito seja, possa estar com cada um de vocês. Que Ele vos abençoe, vos guarde. Amém? E a você que está aqui na nossa Kahal, que o Senhor também te guarde e te abençoe poderosamente. Você que está nos visitando, que está vindo há pouco tempo, a primeira vez, que o Senhor te guarde e seja contigo. Amém? Então vamos lá, livro de Gálatas. A distorção dos conceitos. Você vê uma coisa, mas é outra. Olha lá, eu coloquei um bonequinho de madeira ali, magrelo, mas lá atrás ele está musculoso, até acadêmico. Né? É aqueles menininhos bombadão, olha lá. Mas não é. Porque, conforme você olha para o texto, você vê uma coisa, mas está dizendo outra bem diferente. Então nós vamos estudar no livro de Matitiahu, no livro de Yohanan, no livro de Gálatas. Gálatas 3:1. Eu amo esse versículo porque ele tem palavras afáveis. Estúpidos Gálatas. Shaul Shaliach, chamado de apóstolo Paulo. Na verdade, a palavra apóstolo também não tem. E Paulo muito menos. Ele nunca se chamou Paulo. Muito menos apóstolo. Aí você pensa, cara, aprendi tudo errado, Rafael. O cidadão não chama Paulo e não é apóstolo. Ele é um Shaliach. Por isso se chama Shaul. O nome dele é Shaul no hebraico. Shaul Shaliach. Shaliach é emissário, missionário. Ok? É um cara que faz o papel de missionário. Tá bom? Então vamos lá. Começa assim, Gálatas. Lá no capítulo 3, no versículo 1. Gálatas estúpidos. Quem os enfeitiçou? Diante dos seus olhos, Yeshua, o Mashiach, ou seja, se fosse traduzir para o português, Jesus, o Cristo, porque Christos, do grego, é Mashiach, tá bom? Foi claramente apresentado como criminoso, condenado à morte. Ele está dizendo assim, ó, Gálatas, faz tão pouco tempo que o nosso mestre foi crucificado. Agora diga uma coisa para mim, o apóstolo Paulo, ele conheceu Yeshua? Ele nunca viu Yeshua. O apóstolo Paulo, Shaul Shaliach, nunca viu Jesus. Ele veio depois. Onde é que ele conheceu Yeshua? Quando os mestres do Beit HaMikdash, do templo lá em Jerusalém, dá uma ordem para ele e fala, busca os judeus messiânicos que estão falando de Yeshua. E ele pega, vai a caminho de uma cidade, se não me falha a memória, Damasco. Se eu estiver errado aí, por favor, porque minha mente está péssima. No meio do caminho ele cai, e ele ouve uma voz dos céus dizendo, Shaul, Shaul, por que persegues o meu povo? Foi essa a voz que ele ouviu? Não. Shaul, Shaul, por que me persegues? Porque se você perseguiu o judeu messiânico, você está perseguindo a mim diretamente. Baruch Hashem, não é lindo? Naquele momento, ele conhece Yeshua. E fica cego. Essa comunidade da Galácia, que são os galutinos, lá da Galácia, de Gálatas, é um povo que estava muito
próximo da idade de quando o Mashiach foi crucificado. Então ele fala assim: quem vos enfeitiçou? Quem mudou o vosso conceito? Quem mudou a vossa direção? Quem distorceu o vosso percurso? Quem distorceu o vosso caminho? Diante dos vossos olhos, o Mashiach foi agora, há poucos dias, crucificado, e vocês já estão se desviando. É por isso que ele está irado com essa comunidade. Ele está bravo com essa comunidade. Só que eu vou trazer isso para os nossos dias, porque a mesma coisa que aconteceu lá na Galácia, lá na igreja de Gálatas, acontece hoje. Porque esse versículo, alguém sabe que dia que é hoje do mês? 10/4/2022, é hoje? Isso? Então esse versículo foi escrito hoje. A palavra de Deus, ela se renova a cada amanhecer. Ela é fresquinha. Foi escrita hoje, para nós. Então olha lá. Galutiá. Onde é Galutiá? Atual Turquia. Deixa eu tentar explicar para vocês bem rapidamente. Tem muita gente que tem dificuldade com localização no planeta, né? Tem gente que não sabe onde está no planeta. Se ele está no Polo Sul, no Polo Norte, onde ele está. Então Israel está no centro do planeta, ok? No centro do planeta Terra está Israel. Um pouquinho à direita, subindo, ou melhor, de Israel só desce, mas subindo para o norte, está lá a Ucrânia e a União Soviética. Um pouquinho aqui, à esquerda, você vai encontrar a atual Turquia. Então, Shaul, ele saía como missionário e ia pregar na Turquia. Então, vejam bem, a maioria não eram judeus. Não eram. Eram galutianos, se assim eu pudesse dizer. Eram tudo da Galácia. Não eram judeus. Então, se nós chegarmos numa congregação igual essa aqui, eu sei que a metade aqui é judeu. Eu tenho certeza. Pode fazer o DNA, metade de vocês. Tem gente aí que fala assim: o que é judeu? Gente, nós brasileiros tem que ser um pouco mais inteligente. Um pouco mais inteligente. Seja inteligente para você não virar escravo. Principalmente nesse ano político, tá? Fica esperto para você ver, não. Você vai virar escravo. Então é o seguinte, eu sou de direita. Se a esquerda ganhar, você vai ver o que vai acontecer com você. Conta nos dedos. Conta nos dedos. Pergunta para quem mora no Chile, na Argentina, na Bolívia, na Venezuela. Pergunta. Liga para um amigo lá. Aqui, professor de história, sabe tudo de comunismo. Como é que tá a galera lá? Tá tudo feliz? Numa miséria, numa desgraça tremenda. Todos esses países, todos de esquerda, todos. Então você tem que ser um pouquinho inteligente. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não dá riqueza para gente tapada, não. Porque se ele der dinheiro para o tapado rasga. Compra bolinha de gude. Claro, pérola. Aos porcos. Vou dar riqueza para um cara que não sabe utilizar? Ah, mas no mundo ali eu conheço um cara que nunca foi numa igreja e é milionário. Esse cara existe para você ter inveja dele. Para você ser esbofeteado. É para isso, são testes. Ok? Então vamos voltar aqui. Lá na Galácia, lá na igreja de Gálatas, o povo nunca tinha morado em Jerusalém, nem em Israel. Era uma dificuldade ensinar as regras para eles, a Torá. Então eles eram novos convertidos ao judaísmo e queriam ser mais judeus dos que os que nasceram no judaísmo. Então eles se tornaram paranoicos. O Rosh Marco Antônio, se eu não tivesse um ponto de equilíbrio, eu teria uns 10 seguidores andando comigo só. Seguidores da Torá, né? Seguidores do Rosh, não. O Rosh tem seguidor, não sou artista, nem youtuber. Então olha só,
Youtuber até sou, né? Até sou. Mas foi sem querer. Então o que acontece? Quando a pessoa entra para a visão judaica, é uma visão muito complexa. No cristianismo tem isso também. Tem igrejas. Quando eu frequentava o cristianismo, tem um negócio legal, você quer ver? Está transmitindo ao vivo para o mundo inteiro? Vou nem aí. Tinha irmãozinho de outras denominações que passava por mim, eu falava assim, paz do Senhor, irmão. Ele me ignorava. Eu pensava, deve ser mais santo. A igreja dele deve ser mais santa. Esse cara acha que já está com o pé no céu, da boca da onça. Religiosidade. Maquiada. Mas se a irmã cortar a franja... Era assim na minha época. Mas fofocava que era uma coisa de louco. Mas a franja ia para o inferno. Quantos foram mortos? Quantas mulheres morreram por causa dessas perseguições? Não está escrito isso na Bíblia. Onde é que está escrito na Bíblia? Onde é que está escrito que uma mulher não pode se maquiar, depilar? Onde é que está escrito isso? Onde está escrito isso? São dogmas humanos, leis humanas. Eles criam leis, regras, eles inventam, criam. E os cegos vão tudo acompanhando. Desculpa aí, hoje eu estou calmo, gente. Que legal. Estou tão calmo, tranquilo. É que falar a verdade dói. Falar a verdade machuca. Falar a verdade, você quer afrontar uma pessoa? Fala a verdade para ela. Isso acontecia na igreja da Galácia. Eles aprenderam sobre o judaísmo. Eles subiu para a cabeça e ficaram judeus. Judeus ortodoxos. Então vocês não sabem o que é um judaísmo ortodoxo. Você não tem noção do que é um judaísmo, primeiro. Você só frequentou a Beit até hoje. Então nós temos que ponderar. Temos que ter equilíbrio. Principalmente nós estamos chegando agora. Quem está aqui há 2 anos, nem engatinhando não está. Quem está aqui há 5 anos, agora começou a dar os primeiros passinhos. Quem está aqui há 8, 9, está começando a correr para subir no colo da mamãe. Sabe aqueles passinhos que a criança começa a dar? Não é verdade, Moré Van Brey? Que é difícil o negócio? É difícil. É difícil. Judaísmo, eu estudo há 14 anos. Sabe como eu interpreto o meu conhecimento de 14 anos? Se eu correr, eu tropeço. Então eu sou aquela criança que está andando assim, comigo, câmera. Se eu fizer assim, foi. 14 anos. Tem gente aí que chegou a 2 anos e já acha que é mestre. Igreja da Galácia. Gálatas. Shaul pega e fala para eles, seus estúpidos, vocês estão perdendo o rumo. Vocês estão se tornando religiosos. Vocês querem ser o que vocês não são. Querem ter mais conhecimento de quem está na causa desde que nasceu. Como que você vai ter mais conhecimento de quem está há 15, 20, 18, 30 anos num judaísmo? Judaísmo não é brincadeira. Judaísmo é escola, é faculdade. Às vezes eu falo aqui em cima, as pessoas não raciocinam. Escolas judaicas, eu estou na 7ª. Eu estou na última, que daqui para frente eu acho que não tem mais. Que é mestrado, doutorado, rabínico, não tem mais. Mas eu não vou parar. As próximas que vão ter, eu vou continuar entrando. Então, 7 escolas, faculdades judaicas. Não para, é eterno. Não para. Então você precisa entender o texto, conhecer o texto, saber o que está dizendo. Por que Shaul, por que Paulo chamou os Gálatas de estúpidos? Por que diz que eles estão ficando cegos, enfeitiçados, que eles estão sendo manipulados? Porque Shaul chegava lá na congregação, escuta o que acontecia. Ele fazia igual o Orochi está fazendo aqui agora, ensinando as escrituras para você. Como ele era missionário, ele ficava 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana naquela congregação e ia para outra cidade, certo? Na outra semana chegavam lá. Eu sou um emissário. Sou ensinador da Torá. Eles olhavam para o cidadão, ele até parecia mesmo. E distorcia tudo por não ter bagagem. E isso veio trazendo distorções e eles foram adotando essas distorções. Mas vamos em frente para você entender um pouco melhor.
Quando ele diz assim, ó, Yeshua foi claramente apresentado como um criminoso, condenado à morte perante os vossos olhos. Foi agora, há pouco tempo. Por quê? O que a ortodoxia faz com a gente? Você começa a esquecer do Mashiach. Você começa a focar muito em judaísmo, foca 100% no hebraico e começa a ficar muito radical, muito religioso. Até nessa ministração que eu fiz em São Paulo, na inauguração da sinagoga semana passada em São Paulo, uma coisa que eu bati em cima, que eu falei, não adianta nós termos conhecimento de Talmud, Mishnah, Guemará, Torá, e não tivermos amor. Por que vale, Maurício, Denise? Por que vale? Aí eu chego aqui, só vou falar de conhecimento e almas. Não tem preço. Custou o quê? O sangue do Mashiach. Então o que eles estavam fazendo? Esquecendo um pouco do sangue do Mashiach e distorcendo o conceito. Porque o conceito, na verdade, a regra, na verdade, é vidas, restauração, techuvá, retorno ao eterno. Vamos em frente? Olha o que está escrito lá. Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Está assim, ó. Estou estarrecido. Ele está bravo. Estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente. Levantou um no meio deles e começou a assumir a congregação. Tomou o lugar do emissário, do apóstolo, do missionário. Me trocado tão rapidamente. Aquele que os chamou pela graça do Mashiach por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. O que a gente mais vê hoje? Irmão, por favor, eu vou rasgar o verbo. Eu estou tão feliz hoje, então eu vou detonar sem dó. Como que alguém pode acreditar que existe uma vassoura ungida? Que boa nova é essa? De onde ele tirou isso? Passa aqui na porta da bênção, eles compram um portal, colocam um apoio, o portal fica no meio da congregação, e o pessoal passa na porta e vai receber a bênção. Então, se eu passar naquele portal, eu já estou abençoado. Não precisa obedecer? Não precisa obedecer às escrituras? Não precisa voltar para Deus, fazer techuvá? Techuvá é retorno, voltar para os primórdios, lá para trás. Voltar lá para os nossos patriarcas. Então tem muita coisa sendo ensinada que não está escrito. Agora deixa eu te falar uma coisa. Diz para mim uma coisa aqui, rapidamente. As pessoas creem mais na verdade ou na mentira? O ser humano ama a mentira. Ama. Começa a pregar mentira para você ver como você lota a casa. Se nós estivéssemos atrás de quantidade, se você focar quantidade e for eloquente e tiver uma boa retórica, você atrai milhares de pessoas. Milhares. Porque na hora que você diz para a pessoa assim, ó, a sua bênção está aqui. Você veio hoje de encontro com a sua bênção. Eu estou vendo. Os anjos estão descendo e subindo, trazendo suas bênçãos. Hã? O cara é largado, vai no culto o dia que quer. Vive falando mal do irmão, da vida alheia. Compra e não paga. E anjo está descendo para abençoar ele. Ah, vai ser mentiroso nos quintos dos infernos. Ah, não tem inferno ainda. Ah, no meio do Sheol. E o povo, aleluia, é fake. Mas o povo ama, Maurício. Ama. Começa a fazer umas campanhas aqui para você ver se não lota. Não vai caber, não vai comportar nesse prédio. Mas eu tenho um conceito comigo. Eu amo a verdade. Eu tive que parar de palestrar por 2 motivos. Escute aqui, ó. 2 motivos me levaram a parar de palestrar.
eu palestrava em todas as placas denominacionais. Quando eu conheci o judaísmo, eu comecei a inserir algumas revelações, mostrar textos originais. O que aconteceu? Eu fazia agenda. Nós temos 365 dias no ano. Eu fazia mais ou menos 320 palestras por ano. Por isso que eu fiz 1.040 palestras no Brasil. Eu fazia 300 e poucas por ano. Então era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Alguns pastores me chamavam no gabinete e diziam para mim: aquilo que o senhor ensinou, o senhor não podia ter ensinado. Eles não podem saber isso aqui. Vocês acreditam nisso? Um dia um pastor me chamou de uma mega igreja. Escute isso. Não, as pessoas têm que saber a verdade. Nós estamos vivendo dias que os olhos das pessoas estão sendo abertos. Uma igreja muito grande. Eu passei durante o dia. O pastor fechou uma agenda comigo para um mês para frente. No que eu voltei, passei pela manhã lá para ver se estava tudo certo, para montar o equipamento. No meu motorhome tinha um equipamento enorme dentro do meu trailer. Quando eu chego numa dessas comunidades, numa igreja dessa, ele me chama no gabinete pastoral, pega uma caneta, abre minha apostila, que tinha quase 50 páginas, coloridas, tal, com vários assuntos. Ele pegou uma caneta e foi riscando. Essa página você não pode falar, essa você não pode falar, essa você não pode falar, essa você pula, essa você pode. Essa aqui também pode falar, essa aqui não. A minha comunidade não pode ouvir isso. E falou assim para mim: eu vou te dar tantos de oferta. Eu vou te dar uma oferta boa para você ministrar o que eu quero que seja ministrado. Eu fechei a apostila e disse para ele: eu não me vendo. Você pode ficar com a sua oferta. Mas o negócio aí fora é feio. É isso aí, ó, Gálatas. É esse tipo de igreja. Você é pago para falar o que eles querem ouvir e não o que precisa ouvir. Ok? Por que não tem mais sinagogas? Podia ter 3 sinagogas em Franca. Por que não tem? Por que não tem 3 sinagogas em Ribeirão Preto, que tem mais de 1 milhão de habitantes? Por que em Campinas tem que ser lá 3 milhões de habitantes, não tem 3, 4, 5 sinagogas? Por que não tem? Raciocina, vai, bombeia oxigênio para o cérebro. Por que não tem? Porque não admite-se em cima de um altar de uma sinagoga o cidadão ficar falando bobagem. Ele tem que ter conhecimento de causa para ensinar. Então vamos para frente, vamos lá, vamos acelerar, vai. Então olha lá o que ele diz: estou estarrecido pelo fato, não terminei aí, né, perdão. Pelo fato de vocês terem trocado tão rapidamente por supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. Mas Gálatas 1,13, eu voltei um pouquinho para você entender. Vocês são... Olha o que Shaul falou. Até parece que ele já me conhecia. Shaul falou assim, ó: vocês não têm oxigênio no cérebro. Olha lá o que ele falou em 1,3. Foi isso que ele falou. Aquilo ali é uma forma bonita de falar: vocês são burros. Vocês pensam devagar, vocês são tão lentos de raciocínio. Vocês sofreram tanto por nada. Se pensam dessa forma, seu sofrimento certamente não terá utilidade. O que vocês estão fazendo? Vocês estão perdidos dentro da congregação? Vocês congregam, não sabem nem o que estão fazendo, não sabem nem o que está escrito, não conseguem nem interpretar o texto para poder vivê-lo. É bruto com força, né? Você nunca vai ver um líder de uma congregação ler isso aqui desse jeito. Vamos para frente. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa: acaso vocês receberam rua pelas obras legalistas humanas, aos mandamentos da Torá, ou por vossa obediência com respeito a emuná? Olha que versículo difícil de traduzir. Isso é difícil, pastor Carlos. Olha que versículo técnico, difícil. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa: acaso receberam do Ruá, do Espírito, pelas obras legalistas humanas, aos mandamentos da Torá, ou por vossa obediência com respeito a emuná? Qual das duas coisas vocês fizeram?
Deixa eu traduzir esse versículo. O judaísmo ensina que as leis não foram abolidas. Óbvio. Só um cego, até o cego vê. Não matarás. Foi abolido? Você pode sair matando aí? Não, vai lá, pega 30 anos de cadeia. Não adulterarás. Foi abolido ou pode adulterar? Eu posso deitar com quem eu quiser. Ou ainda prevalece a lei? Não roubarás. Está ativa a lei? Então nenhuma lei foi abolida. Olho por olho, dente por dente. Não, essa foi abolida. É mesmo? Mas por que Yeshua morreu na cruz do Calvário? Porque por um homem entrou o pecado. Olho por olho. Um tinha que ser morto para pagar. Funciona até hoje. No próprio livro de Gálatas, daqui a pouco eu vou ler para você. Alguém me lembra, a hora que chegar lá no final, no último versículo, se está escrito lá no penúltimo ou no último, se existe a lei de olho por olho, dente por dente. Então ele está dizendo aqui, ó, deixa eu traduzir isso para você. Obras legalistas humanas. Tem gente que começa a cumprir os mandamentos, as leis, e ele acha que já está salvo porque cumpre as leis. Se você crê que você está salvo pelo simples fato de cumprir a lei, você está sendo legalista. Você está dizendo assim para Mashiach: eu não preciso do seu sangue. Deixa que eu cumpra os mandamentos aqui, estou salvo. É isso que ele está falando ali. É isso que Shaul está falando ali. Vocês estão pegando a lei de Deus, dos 5 primeiros livros da Torá, e estão cumprindo ela à risca, tentando nos dizer que, se vocês forem cumpridores, vocês já estão salvos. Estão deixando o sangue de Cristo, do Mashiach, de lado. Então acordem, vai, respira. Vocês estão pensando lentamente, vocês são estúpidos, vocês não estão entendendo o que está sendo falado? Então lá no livro de Matitiahu, Mateus capítulo 23, versículo 23, está escrito assim, no 24. Olha lá, ó, serve para esse povo, serve para Gálatas. Ai de vocês. Escute isso aqui, gente. É outro versículo difícil de traduzir. Eu vejo cada bobagem no YouTube. Não vejo. Eu não gasto meu tempo com bobagem. Mas de vez em quando escapa, lá passa um vídeo. Dá uma olhada no que está escrito aqui. Eu já vi gente falar que não existe dízimo no Novo Testamento. Mas gente, não é possível. Aqui eu nem falo de dízimo, para começo de conversa, tá bom? Eu não estou falando isso para servir. Agora ele vai falar de dízimo, vai pedir dinheiro. Peço nada. Essa casa aqui está bem financeiramente. O cofre está cheio. Não entenderam o que eu falei? Está dentro de raciocínio, hein, Gálatas? Se o cofre está cheio, é porque vocês estão enchendo o cofre, vocês estão montados na pipoca. Se tem um lugar que não precisa pedir oferta nem dízimo, é aqui. Então não estou falando para servir para ninguém, não. Só estou lendo o que está escrito no texto. Matitiahu diz assim: ai de vocês, mestres. Mestres da Torá e Purishim, fariseus, hipócritas. Dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado as questões mais importantes da Torá. Quais são as questões mais importantes da Torá? Justiça, misericórdia, fidelidade. Essa casa aqui pratica justiça? O que é justiça? Se um membro nosso aqui ficar desempregado, a gente vai lá e paga a água para ele, paga a luz, paga o aluguel, faz compra do supermercado. Eu quero que você me mostre uma igreja que faz isso. Me dá um nome, um endereço. Eu quero ir lá ver. Só entra, filho, não sai nada. Aqui. Eu sou crente há 57 anos, desde que eu nasci dentro da igreja. Sou filho de pastor, eu fui criado dentro do sistema. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Não dá nada. De vez em quando uma sopinha lá, de água com macarrão. E uma cesta básica, de um pacote de arroz. Eu queria ver se o pastor come a cesta básica que ele dá. Desculpa aí. Eu estou sem dó hoje. Conversa fiada. É muita fake.
povo tem que mudar de ideia e aprumar a vida. Tanto membro quanto líderes. Tem que viver o que prega. Eu pago um preço alto? Pago. Mas eu tive que parar de ter palavreado ruim na minha boca, contar piada, falar coisas pornográficas, coisa com duplo sentido. Eu tive que mudar minha vida para poder ser um judeu. Eu sou judeu de sangue. Eu sou um judeu. Askenazi, do leste europeu. Mas eu tive que mudar minha vida para ser um judeu. Então nós temos que ter mudança de vida. E olha o que ele está falando aqui em Matitiarro. Ai de vocês, mestres da Torá. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. O que quer dizer isso? É lindo demais. Se um cara tem uma plantação de milho, sai 5, 6 carretas de milho. Não é milhões o cara vende. Uma plantação de café. 1 milhão de pés de café. Não. O Eterno está falando lá no livro de Matitiarro. Vocês são rigorosíssimos com as coisas de vocês. Rigorosíssimos. Vocês dão o dízimo do hortelã. Alguém já viu hortelã fazer volume? Tenta encher um balaio de hortelã. Hortelã, aquele hortelãzinho que você planta no quintal, fazer chá para criança. Aqui você precisa plantar uma fazenda para dar 2 balai. O endro, grãozinho, igual pimenta, um pozinho, o cominho, é um pozinho moído, um grãozinho moído. O Senhor está dizendo, vocês são milimétricos nas finanças. Vocês medem até os grãozinhos de endro, de cominho. Vocês pegam o mínimo de tudo que vocês têm e dizimam. Vocês são corretíssimos. Ô, trem ajeitado esse povo judeu. Mas ele fala assim, hipócritas. Põe na balança os mínimos centavos para não errar no dízimo. Mas não tem justiça, não tem amor, não tem misericórdia. Muito bonito a parte financeira. Muito bonito. Mas não tem justiça. Não tem justiça. Então o que eu quero dizer com isso? Essas são as coisas para as quais vocês devem dar atenção. Mas e o dízimo? Nós estamos em que livro? Que livro nós estamos? É Velho Testamento ou Novo Testamento? É Novo Testamento? Vamos usar uma linguagem cristã aqui. É Novo Testamento? Vocês dão o quê? Está escrito isso aonde? E quem está falando aqui? Quem é o narrador aqui desse texto? Yeshua. Olha o que ele diz no final do texto. Estas coisas para as quais vocês devem dar atenção, sem negligenciar as outras. Se você é dizimista, continua sendo. Depois você pratica a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí eu vejo uns aí, não tem, só está no Velho Testamento, lá naquele livro que fala onde roubais o Senhor. Você entende? Você tem que entender o texto. Então a igreja de Gálatas cometia crimes desse porte. Isso é crime perante o Eterno. Você não praticar a justiça. Sabe o que os rabinos dizem? Se chegar um pobre na sinagoga, fica ligado. Uma pessoa miserável. Se chegar um miserável na sinagoga, se o cara não tiver roupa, não tiver onde morar, não tiver o que comer, fica esperto. É isso que os rabinos ensinam. Sai correndo e supra a necessidade dele. Não deixa ele vir 2, 3 vezes passando fome, não. Não deixa passar 2, 3 dias. No dia já para o carro lá na porta e abastece ele. Essa é a regra judaica. Essa é a regra judaica. Vamos em frente. Olha lá. Aí Gálatas 5, 9 e 10 calhou. Eu não escolhi esse tema, não. Eu orei e calhou de 5, capítulo 5, 9 e 10, está falando do quê? Hametz. O que é hametz? O que é hametz? Fermento. Essa semana agora,
Hoje é o primeiro dia da semana, certo? Essa semana é a semana de Pêssar. Pêssar. O que é Pêssar? Chamado Páscoa aí no mundo. A semana de Pêssar é a semana de tirar o Hametz. Olha que coisa. Como que o Espírito trabalha. O Rua, né? Olha como o Rua trabalha. É preciso só um pouco de Hametz para levedar toda a massa. Estou confiante de que, pelo fato de vocês estarem unidos ao Senhor, não aceitarão nenhum outro ponto de vista. Ei, você frequenta a Beit Shalom, é isso? Alguém está me ouvindo aí? Você frequenta uma sinagoga chamada? Se surgir uma dúvida, você vai consultar na Beit Orshama? Hã? Não? Onde você vai consultar? Porque você não tem que comparar com outro ponto de vista. Cada sinagoga tem o direito, desde que não fale com as mitzvot, de ter pontos de vista diferenciados, desde que não peque e não quebre o mandamento. Está entendendo o que eu estou falando? Então o que significa isso? Um pouco de Hametz. A palavra Hametz é fermento. O que é fermento? Espiritualmente falando. O que é fermento? Pecado. Então, cuidado com a fala. Oi, cuidado com a sua fala. Cuidado como você fala com os idosos. Cuidado como você fala com seu pai, com a sua mãe. Não seja um suicida. Eu vivo falando isso. Se você tratar teu pai e tua mãe de qualquer jeito, é tiro no pé. Você vai pagar. E não vai dar conta de pagar. Cuidado com a fala. Cuidado com a estupidez. Cuidado com a bebida. O judaísmo permite beber? Hã? Tem versículo na Bíblia. Tem versículo na Bíblia que o Senhor fala: podes tomar bebida destilada. O que o gentil, o que o crente, o cristão não entende, é que beber é uma coisa, embriagar é outra. Então tem gente aqui dentro que não pode nem tomar suco com gosto de uva, que já começa a ficar tonto. Porque o cara veio da bebida. O cara foi dependente químico. O cara foi um alcoólatra. Ele frequentava o AA. Como que ele chega aqui na Beit e os irmãozinhos falam para ele: irmão, nós vamos tomar um vinho hoje, ó. Ele não pode. Porque se ele tomar um vinho, ele volta a ser cachaceiro. Então não pode. E eu não estou defendendo a bebida. Eu nunca tomei um copo de cerveja na minha vida. Nem de vodka, nem de Campari, nem de champanhe. Eu odeio essa porcaria. Se você gosta, se alguém gosta, problema de vocês. Eu não tomo. Tomo vinho. Ah, vinho pode? Então. Olha de onde você veio. Lá de onde você veio, eles falaram que tomar vinho era pecado. Vinho. Escute isso aqui. O vinho é mandamento. O vinho, ouça o que eu estou falando. O vinho é mitzvah. É mandamento. Cachaça. Uns irmãos que vibram muito. Abraão, quando recebe os 3 anjos, o que ele serve para os anjos? Pão e vinho. E Yeshua, lá em Caná da Galileia, será que alguém pensa que Yeshua era sócio da Maguari? Que aquela noite lá ele fez suco de uva? Ele fez vinho. E o mestre, como é que chama essas pessoas que cuidam de festa? Cerimonialista. O cerimonialista que estava na festa que Jesus estava, que Yeshua estava, foi lá, pegou uma caneca, pôs no pote, tomou e falou: quê? Esse é do bom, Yeshua. E foi lá e falou pro dono da festa. Deixou o melhor vinho pro final. Rapaz, eles enxugaram aquele pote, os irmãozinhos. Mas se você pregar isso em cima de um altar de uma igreja cristã, você toma uma cadeirada. Olha aí, a heresia. É um fariseu. Ah, como eu queria ser fariseu. Você tem um povo que gostava de vinho, era fariseu.
E Yeshua gostava de vinho pra caramba. A diferença dele para vocês, de alguns de vocês, sem ofender, com carinho, tá bom? Que eu estou ensinando com carinho. Alguns de vocês não podem tomar nem vinho. Vocês chegam no posto de gasolina para abastecer, já fica tonto. Tem gente que fala completa de álcool. Abre o vidro e vai assim. Um irmão desse não pode tomar vinho. Você está entendendo? Agora não, eu posso tomar, vamos supor que alguém diga, posso tomar 3, 4 latinhas, não muda nada. Beleza, toma 3, toma 4, toma 8. Isso é problema teu. Mas se você sair na rua e escandalizar, ferrou. Deixa eu te falar uma coisa. A entrada na vida eterna é individual. Mas eu tenho que te ensinar. Então eu estou te ensinando. Não vos embriagueis. É um tiro no pé. É fria. Cuidado com as redes sociais. Tem tanta coisa ruim nas redes sociais. Tem coisa que você não pode participar. Tem coisa que você não pode compartilhar. Tem coisa que é paganismo, satanismo, feitiçaria. Aí você vai lá e compartilha. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as amizades. Se você tem um amigo que só xinga, só fala palavrão, só fala de mulher, só fala de sexo. Não que mulher seja ruim e sexo seja ruim. Não falei isso? Eu não sou castro, não, nem eunuco. Cada coisa é uma coisa. Oh. Cuidado com as amizades. Cuidado com o recato. O que é recato, gente? Recato é andar alinhadinho. Entendeu? Você quer andar de roupinha bem despida? Meninas, por exemplo? Pode. Na praia. Num clube. Imagina o Roche chegar aqui nas águas quentes, ali não sei de onde, de blazer. Ridículo. Ou vou na praia, chega na praia. Ah, eu sou crente. Não, você é burro. Você é ridículo. Você não é crente. Lógico que eu não vou pôr uma sunguinha. Porque as polpas não ajudam. Então tem que ser eu, com uma bermudinha. Eu. Então você tem que ter recato. Entendeu? Cuidado com o outro ponto de vista. Cuidado quando você for consultar sobre o judaísmo. Cuidado com a ortodoxia, para você não travar a mente. Amém? Vamos terminar? Vamos terminar. Gálatas 6,5 diz o seguinte, em versículo 7. Porque cada um levará a própria... Se você escandalizar, quem vai pagar? Você. Se você cometer crimes, mentira, comprar e não pagar, quem vai pagar? Espiritualmente, é você, não sou eu. Então você vai ter que levar a sua própria carga. Não se iludam. Ninguém faz Deus de bobo. Olho por olho. Dente por dente. Onde é que está escrito isso? Está no Velho Testamento? Não, né? Está lá no livro de Gálatas. A pessoa colhe o que semeia. Não, não é isso que está escrito, Rocha. Ali não está escrito olho por olho, dente por dente. Não. Não. Então vamos traduzir o texto. Se eu jogar milho no chão, vai nascer goiaba, né? Não vai nascer goiaba se eu jogar milho no chão? Se eu jogar milho no chão, num plantio, vai nascer o quê? Olho por olho. Se eu plantar um caroço de manga, vai nascer um pé de jabuticaba. Sério que vai nascer uma mangueira? Dente por dente. Você colhe o que você planta. Medida por medida. Peso por peso. Não quer colher? Não quer ter uma vida miserável, desgraçada? Muda o curso da sua vida. Porque colher não é fácil. Então você tem plantado o quê? Flores ou espinhos? Se você vir plantando espinhos, se você precisar voltar, não tem jeito, você vai se espetar todo. Mas se você plantar flores, você vai colher
perfumes, aromas, vai colher coisas boas. Cuidado com o vosso plantio. Baruch Hashem, bendito seja o nome do Eterno. Então veja só, vamos ler esse outdoor aqui, ó. Vamos ler ele. Faz tempo que eu não leio meu outdoor. Não me mostre. Eu não quero ver. Se eu ver, eu tenho que mudar. E eu não quero mudar. Olha o que Isaías escreveu, o profeta Ishayahu. Traga adiante o povo que tem olhos, mas como é que alguém tem olhos? Que ali quando fala olhos é o que enxerga. É o que enxerga, tem olhos que enxerga. Traga à frente o povo que tem olhos, mas é cego. Ou seja, lê o texto, mas não entende nada. Não pratica e não vive. Nós precisamos mudar de vida. Que o Eterno, o Santo, Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, possa te conduzir em bênção, possa te dar um Shavuatov, uma semana de bênçãos, uma semana de bondade, de graça e de misericórdia. Em o nome de Yeshua HaMashiach. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.